Gina encontra Benito no corredor do hospital e diz que vai ficar para ver Jaime, enquanto Benito vai trabalhar. Horácio se prepara para uma reunião e tem problemas com a substituta de Mônica por ela não saber onde encontrar as coisas. A caminho para o escritório, Ernesto conversa com seu advogado sobre a denúncia de Horácio por fraude. Nelson ainda não consegue entender o que Jaime estava fazendo debaixo do carro. Pedro acha que alguma explicação ele deve ter. Nelson comenta com Pedro que está decepcionado com Gina. Pedro pergunta o que aconteceu. Nelson, chateado, diz que eles discutiram, mas já está tudo esclarecido. Helena confronta Ernesto no estacionamento. Ela quer saber o que ele disse a Nicolas. Ele diz que não falaram nada em particular. Helena não acredita. Ernesto diz que eles iriam contar sobre o divórcio juntos. Helena rebate dizendo que está farta de tantas voltas e por isso se apressou em contar. Ela não está de acordo que Ernesto se aproveite de qualquer situação para pôr Nicolas contra ela e o lembra que ela é a mãe. Ele diz que é a mãe adotiva. Helena recorda que só não foi mãe porque ele não pode ter filhos e ameaça contar isso a Nicolas, caso insista em colocar o menino contra ela. Ernesto quer saber se ela também vai contar que é amante de Pedro. Helena levanta a mão para dar uma bofetada, mas ele não permite, a chamando de infiel e viciada. Ela não o quer perto da escola de Nicolas. Ernesto está farto. Nicolas e Liliana conversam sobre divórcio. A menina diz que não é tão ruim. Ela tem 2 casas, 2 quartos e o dobro de brinquedos. Um médico procura pela família de Jaime. Apenas Gina está no hospital. Eles precisam operar. Jaime nunca mais voltará a andar. Gina liga para Nelson porque ela precisa assinar uma autorização, mas ela não quer ser a responsável disso. Nelson manda ela assinar o que precisar. Em seguida, Nelson conta aos outros mecânicos sobre a condição de Jaime. Luciano vai acompanhá-lo até o hospital. Helena liga para Horácio e conta os horríveis acontecimentos daquela manhã. Ernesto, como sempre, fez-se parecer que é bom diante de Nicolas. Horácio diz que vai ter uma longa conversa com Nicolas. Liliana apresenta sua árvore genealógica em sua sala de aula. Ela explica que seus pais se divorciaram e os 2 se casaram novamente. Por isso, tem 4 pais, 2 irmãos e 8 avós. A turma acha engraçado e a professora pede respeito. Uma colega acha a família de Liliana estranha. Nicolas conta que seus pais também vão se divorciar e se eles se casarem novamente, também terá 4 pais. A professora explica que o divórcio é bastante comum e é o melhor quando seus pais já não se dão bem. Horácio entrega uma pasta a Ernesto sobre o pendente negócio com a empresa de Buenos Aires e pergunta sobre o divórcio. Ernesto diz que se sente mal, mas vai aceitar os fatos. Horácio diz que Helena está preocupada com o fato dele colocar Nicolas contra ela. Ernesto nega isso. Inês encontra a irmã Bernardina no mercado e recolhe um arquivo sobre Dona Isabel. Eduardo quer saber desde quando ela toma remédios e se é mesmo necessário. A irmã nota que seus olhos brilham quando fala em Eduardo. Helena conta as novidades para as irmãs. Ela está aliviada, mas Nicolas não recebeu bem a notícia. Gabriela se oferece para falar com ele. Irene quer saber sobre a reação de Ernesto. Helena conta que ele reagiu muito mal e menciona que ele voltou para casa bêbado na noite anterior e pediu para voltarem. Irene fica triste. Outro médico explica a cirurgia de Jaime para Nelson e Luciano. Jaime não sabe que está paralisado. Nelson assume a responsabilidade de contar a ele. Inês e Mariano conversam sobre o arquivo dos medicamentos de Isabel. Ela anota o nome do médico que cuidou do seu tratamento.
Gina diz a Pedro que herdou um terreno de sua mãe em outra cidade e sugere que eles aluguem uma casa e abram outra oficina. Seu pai pode emprestar o dinheiro. Pedro quer saber que problemas ela teve com seu pai. Ela finge que nada está errado e que seu pai inventa coisas. Pedro vai pensar sobre a ideia de Gina. Jaime acorda e não sente as pernas. Nelson explica o acidente. Ele não vai voltar a andar. Jaime não está pronto para aceitar isso. O médico explica melhor. Jaime quer seu telefone celular. Está com Pedro e Nelson liga para ele. Gina vai acompanhar Pedro até o hospital no dia seguinte. Nicolas conta a Ernesto o que aconteceu na sala naquele dia e como a situação de Liliana parece boa. Ernesto diz que os divórcios não são iguais. Certamente a mãe de Liliana foi sincera com seu pai, mas não é o caso de Helena. Ele vai contar, mas Nicolas não pode falar nada para sua mãe. Ernesto diz que Helena está apaixonada por outro homem. Nicolas diz que não é verdade. Ernesto fala que ela quer se separar dele para viver com este outro homem. Diz que está disposto a perdoá-la, mas ela não quer. Nicolas se oferece para dizer para a mãe perdoá-lo. Ernesto diz que não adianta, e se eles se separarem, ele terá que viver com essa pessoa. Nicolas não gosta disso e não vai ficar com sua mãe. Helena liga para o pai para expressar sua preocupação com a influência de Ernesto sobre o menino. Ele diz que teve a impressão de que Ernesto cansou de brigar e não tem dúvidas de que tudo dará certo. Horácio liga para Mônica e ela ouve sua mensagem informando sobre a abertura da filial em Buenos Aires. Ele gostaria que ela estivesse com ele, pois trabalharam juntos nisso. Gabriela está no bar e um amigo a critica por ter mudado depois do seu namoro com Samuel. Ela, por sua vez, diz que ele não amadureceu. Samuel chega dizendo que cumpre suas promessas a Gabriela e eles se beijam. Ernesto acusa Helena de não manter sua palavra sobre não machucar Nicolas e ela responde que em algum momento ele teria que saber sobre o divórcio. Ernesto diz que precisa de algum tempo para encontrar um novo lugar para morar. Ela aceita isso. Irene acaricia a foto de Ernesto quando Andréia bate à sua porta. Ela rapidamente esconde a foto em uma gaveta. Andréia quer saber tudo sobre seu relacionamento com aquele homem. Irene diz que ele a faz sentir-se bem e que ele vai se divorciar. Andréia alerta que os homens fazem muitas promessas que não cumprem e só quer que ela seja feliz. Na manhã seguinte, Pedro visita Jaime. Jaime o agradece por ter salvado sua vida e diz que percebeu que o líquido de freio estava vazando. Gina está com o telefone dele e já vai entrar. Jaime o deseja boa sorte na competição. Inês conta a Eduardo sobre o arquivo e que o médico de Isabel não existe. Eduardo chama um psiquiatra que apoia a corporação e marca um encontro com ele. Gina visita Jaime e o acusa de tentar matar Pedro em conluio com Ernesto. Ele não pode negar porque ela viu as mensagens de Ernesto em seu telefone. Ela conta que Ernesto quer se livrar dele e agora acha que está morto. Então Jaime deve escolher se vai ligar para Ernesto ou deixar a cidade e desaparecer. Jaime diz que irá embora, mas antes vai tirar dinheiro de Ernesto. Ele diz que Gina precisa ir vê-lo ou vai contar a Pedro seu segredo. Dr. Ramírez diz a Eduardo e a Inês que os medicamentos dados a Isabel são suficientes para desconectar da realidade. Ela tem que ser afastada deles gradualmente, mas não os assegura que ela volte a recuperar a lucidez. Liliana agradece a Nicolas por defendê-la na aula e diz que gostaria que ele se juntasse a ela no parquinho naquela tarde. Sua mãe estará lá. Gina visita Ernesto e conta que Jaime está vivo. Ela entrega o bilhete com a ordem de extorsão de Jaime. Ernesto ri e rasga, dizendo que não vai dar um centavo sequer. Gina diz que ele vai ligar para a polícia,
mas isso não intimida Ernesto. Quando ela sai, ele demonstra estar muito bravo. Esther liga para Helena e pede para ver Nicolas. Helena avisa que eles estarão no parque à tarde. Mônica aparece no escritório de Horácio e chega a tempo para a grande reunião. Os argentinos chegam. Gina liga para Jaime e avisa que Ernesto não vai dar nada a ele. Esther está sentada em um banco quando Nicolas e Helena chegam. Esther pede permissão a Helena para comprar algodão doce para ele. Horácio faz um anúncio sobre a abertura da filial na Argentina quando agentes federais chegam para prendê-lo por abuso de confiança e fraude. Ernesto fez a acusação. Nicolas espera por Liliana enquanto Esther e Helena conversam. Helena conta que está se divorciando de Ernesto. Esther revela para Helena que Pedro se casou com Gina porque Ernesto ameaçou tirar Nicolas dela, e isso Pedro não podia permitir.